Gente, hoje eu vim nessa live nossa hoje, de todo dia, eu vim falar com vocês sobre como eu cheguei até o método profissional de pães modelados. Bom, como todo mundo já me conhece, todo mundo sabe que eu sou mineiro de Sete Lagoas e eu nasci lá. E em Sete Lagoas, Minas Gerais, o que acontece muito nas casas é que geralmente a família nasce na casa e as avós ficam juntas. Então, na minha casa era assim: minha avó, mãe da minha mãe, morava na nossa casa, onde a gente morava, e a minha outra avó morava na casa dela, que era no fundo. Tudo isso no mesmo terreno, era a família toda completa e tal, né, gente? Mas só para vocês me conhecerem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Saba Fonseca, sou especialista em transformar as receitas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Mas para antes fazer com que vocês transformem as receitas de pães, aquelas receitas antigas lá da vovó, da tia, da mãe, em objetos de desejo, primeiro eu preciso transformar as suas mãos em mãos de fada. E para isso eu tenho técnicas que eu consigo te ensinar através de vídeos que a gente coloca aqui no canal, para você testar, para você treinar e para você ficar craque nos pães modelados. E só assim, depois que você ficar craque nos pães modelados, aí eu vou te chamar para você entrar no nosso curso de pães modelados. E por que eu te chamo para você entrar no curso? Porque quem chega primeiro sempre come a melhor fatia do bolo. Porque o curso de pães modelados, você pode procurar no mercado, não, ninguém ensina a fazer um curso de pães modelados a não ser eu. Então, quando eu treino vocês aqui nos vídeos do nosso canal, eu não estou treinando você para você ficar só fazer as receitas e pronto. Eu estou treinando vocês para que depois vocês atinjam um grau que eu acho super bom para vocês entenderem o que é farinha, o que é deixar um pão macio, quais são os erros e quais são os acertos, para quando você for para o meu curso, você pegar o seu certificado que você fez o curso de pães modelados. Somente eu dou o curso de pães modelados. Então, o meu concorrente sou eu comigo mesmo. Então, para você entender como que eu cheguei até esse método, primeiro eu preciso que você escute com calma e paciência para você entender como que foi que eu cheguei nesse método de pães modelados. Quando eu era pequeno, bem pequeno, tipo uns 7, 8, 10 anos, sempre que a minha avó chegava em casa, a única coisa que eu falava para ela era: vó, você trouxe alguma coisa para mim? E ela sempre trazia para mim, na sacola, trazia uma bala, trazia um doce, trazia uns biscoitos que ela fazia na casa onde ela trabalhava. Minha avó sempre trabalhou até os 80 anos, minha avó saía de casa e trabalhava. Então, toda vez que ela chegava em casa, eu pedia para ela uma coisa. Eu era tão ligado com a minha avó, mas tão ligado com a minha avó, que o dia que eu não ia na casa dela, eu sentia aquela falta. Até que chegou um belo dia, eu cheguei na casa dela e eu falei para ela: vó, faz aquele mexidinho de feijão com carne, com farinha, que eu estou com vontade de comer. Ela sempre fazia, todos os dias ela fazia. E aí, o que foi acontecendo comigo é que eu fui crescendo e um belo dia, um dos piores dias meus, eu fui na casa dela e pedi para que ela fizesse aquele mexidinho de carne de porco, feijão e farinha. E ela disse para mim, olhando nos meus olhos, a seguinte frase: olha, hoje eu estou muito ocupada. Hoje, quem vai fazer esse feijãozinho vai ser você. E eu falei para ela: mas vó, eu não sei fazer, você que sabe fazer. O feijãozinho, quando você faz, fica melhor, então eu não sei fazer. E ela me disse, sem me ensinar, ela me disse o seguinte: olha, pega essa colherzinha aí, põe um pouquinho de gordura de porco na panela. Aí depois, essa carne que está aí, você pega e mistura nessa gordura. Põe aquele temperinho que eu já fiz,
põe aí e deixa só esquentar essa carne. E depois você joga o feijão, que eu vou te ensinando, que eu vou te falando o quanto que você vai colocando, tá bom? E foi exatamente assim que eu fiz nesse dia. E depois que estava tudo quente, tudo já fervendo, ela falou, agora é a hora de você colocar a farinha de milho. E eu fui e coloquei essa farinha de milho e, gente, ficou ruim, porque eu era uma criança, né? Nunca tinha feito comida na minha vida e tal. Aí eu levei para ela e falei assim, então tá, já que a senhora quer que eu faça, para a senhora que eu vou fazer, e aí a senhora come, tá bom? Aí eu levei para ela e ela começou a comer aquela comida e ela me disse assim, na hora, eu nunca comi uma comida tão gostosa assim na minha vida. Falou para mim. Só que, gente, eu sei, agora eu tenho 51 anos, eu sei que estava ruim, porque foi uma coisa que eu fiz a primeira vez. Mas ela me falando isso, mas me deu uma alegria tão grande, mas tão grande, é uma coisa que, do fundo do coração, gente, que me deu como que eu posso dizer para você? Uma alegria tão forte, mas tão forte, que eu não consegui mais desligar da minha avó depois daquele dia. Eu, com 10 anos, naquele tempo, eu acreditei que estava gostoso. Eu sei que agora, depois de um tempo, eu sei que não estava, mas naquele tempo eu vi. E ela sempre e depois desse dia, ela nunca mais fez uma comida para mim. Toda vez que eu chegava lá e pedia ela para fazer, ela falava exatamente: faz isso para mim que hoje eu quero comer. E toda vez que eu dava o prato na mão dela, ela falava que a melhor comida que ela tinha comido na vida era aquela. E aquilo foi me dando essa consistência que eu tenho hoje, porque como eu era muito ligado com ela, eu fazia tudo o que ela queria fazer, tudo que ela pedia para fazer, eu fazia. E foi exatamente assim o primeiro dia que eu fiz uma comida na minha vida. E a partir daí, não parei mais e a gente ficou. Eu cheguei aonde estou até agora. A minha avó tinha uma história muito que eu lembro muito que ela contava para a gente quando pequeno. Ela contava assim que no tempo dos escravos tinha senhoras, né? E tinha as negras, elas iam na casa dessas senhoras fazer toda a limpeza da casa e trabalhar para essas senhoras. E elas faziam os pães com as mãos, só que na hora de ir embora, elas não lavavam as mãos, né? Elas deixavam as mãos sujas com aquelas massas de pão grudada, e esse era o alimento dos filhos dela. Quando ela me contava isso, eu não entendia muito bem, mas sabe quando aquelas frases vão entrando no seu coração, entrando, você vai percebendo que alguma coisa ali tem? Muitas e muitas histórias a minha avó me contou através das mãos, porque ela dizia para mim que todas as massas de pães ou qualquer coisa que você for manusear na cozinha, você precisa usar as mãos, porque a sua própria energia, amor, sinceridade, paciência, simpatia, empatia, tudo que você imaginar de bom que você tem, você vai passar através do toque. Você vai passar essa sua energia boa através das mãos. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês hoje. Toda vez que vocês forem fazer uma massa de pão, precisa ser com as mãos. Nunca coloque luva, a não ser que você precise colocar a luva, mas nunca coloque luva porque é essa energia sua, das suas mãos, a energia boa que você tem, é que você vai passar para a massa e vai. Outra coisa viciar os seus clientes, porque se você tem uma coisa boa para passar, você passa, não tem para ninguém, gente. Então, só continuando, como eu sou de Minas Gerais, eu sou de um tempo que, quando você saía de lá, todo mundo falava, vá para São Paulo que você vai ganhar dinheiro. E eu, com 18, 19 anos, eu vim para São Paulo para tentar a vida. E aqui em São Paulo, eu trabalhei exatamente nas coisas que eu não queria trabalhar em Minas. Por exemplo, eu não queria tirar leite de vaca em Minas, eu vim para São Paulo tirar leite de vaca, cuidar de cavalo, cuidar de colher caqui, eu vim cuidar de plantação de milho, plantação de repolho, alface, essas coisas. Então, essas coisas eu não queria fazer em Minas. E eu, como Deus é justo e é certo, Ele me fez passar por tudo isso que eu não queria,
para mim chegar aqui para contar para você que tudo valeu a pena e que não adianta a gente correr do destino ou correr de alguma coisa só se a gente quiser fazer errado, porque a gente teve tudo para fazer errado e não fizemos. E é por isso que a gente chegou aqui até agora. E outra coisa, quando minha avó foi embora, gente, ela morreu dizendo para mim: olha, você tem asas e não sabe voar. Você só vai aprender a voar quando você estiver caindo numa pirambeira lá embaixo, bem funda. Aí esse é o momento que você vai aprender a voar. Porque você tem tudo para dar certo e ainda não sabe voar. Eu com 14 anos, você acha que eu entendia isso? Não, gente, porque não tinha como entender. Uma criança entendeu o que uma avó estava falando. Para mim, minha avó era doida, era louca. Ela falava para mim assim, ó, tenta pegar, ela dizia, tenta pegar essa farinha de trigo ou tenta pegar esses 10 reais e transformar ele em 20 reais. E eu falava, como que eu faço isso? Não tem como fazer isso. Mais tarde, com o tempo, quando eu estava aqui em São Paulo, que eu não conseguia emprego, e eu pensava assim, meu Deus, eu vim para São Paulo para tentar a vida, para chegar lá em casa e contar para minha mãe que deu tudo certo. Só que agora eu vou precisar ir embora, sem dinheiro, sem nada. Aí eu vou chegar em casa e vou falar o quê para minha mãe? Eu vim para casa da minha tia e eu fiquei 3 dias na casa da minha tia porque minha mãe não queria mesmo que eu ficasse lá, né? Porque eu tinha duas primas e eu era menino, né, da casa. E minha mãe falava que, olha, você fica na casa da sua tia até você arrumar um emprego. Assim que você arrumar um emprego, você vai e sai é, da casa dela e, sei lá, vai pagar aluguel, vai morar com alguém, sei lá, faz alguma coisa, mas não fica na casa dela. E eu segui o plano da minha mãe, porque também não era meu plano ficar na casa da minha tia, porque, gente, mineiro, eles são muito sinceros, eles não gostam muito de ficar empatando a vida das pessoas, sabe? Tipo, ficar na casa dos outros de favor e ficar fazendo um monte de coisa. Então, eu fiquei 3 dias na casa dessa minha tia e ela. E quando eu vi que eu não arrumava emprego, eu pensei em várias coisas. Aquela hora que você chega, põe a mão na cabeça e fala agora, terminou. Eu só estava com o dinheiro da passagem para ir embora, porque não tinha mais o que fazer. Você vai procurar emprego e você vai tentar arrumar de qualquer forma possível. Eu só vou pedir para você, você fica com esses 2 bilhetes de ônibus, aí você vai e volta. E aí, daí, se você não conseguir, você pega o seu dinheirinho que você tem para passagem e vai embora, porque não tem o que fazer, né? As últimas palavras que eu ouvi dela, que eu lembro mesmo, é que ela chegou no muro, ela era enfermeira, ela chegou no muro e falou para mim assim: olha, eu tô te dando essas duas passagens, mas você não precisa me pagar. A única coisa que eu quero que você faça na vida é que você honre sua mãe e honre seu pai, porque eu preciso de ouvir isso de você. E quando você der certo na vida, você me conta. E aí, tudo que você fizer de bom, eu quero que você me conta, tá bom? E aí, gente, naquela época, eu com 19 anos, tá bom então, eu vou e procurei emprego em todo lugar que você possa imaginar em São Paulo, eu com 19 anos, procurei emprego, não achei, não tinha como. Aí naquele dia, eu estava decidido mesmo a ir embora para Minas, contar para todo mundo que não tinha dado nada certo e que beleza, bora. Que a minha história seria outra e vamos tentar fazer uma outra coisa, sei lá. Vamos tirar leite de vaca, não tem problema. Já tinha tirado mesmo, né? Olha, e aí eu sentei na praça, eu fiz exatamente assim. Fiz assim, pensei, e agora? O que eu faço? Não tem mais o que fazer. Eu vou ficar aqui alguns minutos na praça sentado e eu vou resolver ir embora. E seja o que Deus quiser. Nesse momento, a minha avó senta do lado do banco. É lógico que minha avó não sentou ali. Meu cérebro projetou ela. E ela, com lenço branco na cabeça,
Só que agora é o momento de voar. Você sabe por quê? Porque você está no fundo do poço, já chegou lá no fundo e você não tem saída. A única saída que eu vou te dar para você hoje, você olha dos lados para você ver que não vai vir ninguém e não vai te achar que você é louco. Segundo lugar, você olha para cima, agradece por tudo que você tem, tudo que veio até agora. Aí depois, se você quiser, você abaixa a cabeça, começa a chorar, 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 gritar, gritar. Você chorando ou você rindo, a vida vai passar do mesmo jeito. Então, faça isso que você sai dessa. Ou então, você aprende a voar. Aí, quando eu olhei, ela já não estava mais, já tinha ido embora. E eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça que eu falei, fiz tudo que ela tinha pedido, sabe? Eu olhei pro céu, agradeci a Deus, porque tava tudo pronto, né? Eu tinha tudo. Eu só não estava feliz com aquele momento. E aí, quando eu abaixei, aí eu agradeci a Deus olhando pro céu, eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, foi a primeira vez na minha vida que me deu vontade de chorar, gritar. E quando comecei a sentir aquele arrepio, sabe, era abril e era tipo Páscoa, assim. Aí eu comecei a sentir o cheiro de uma flor que chama quaresmeira, já ouviu falar? E eu comecei a sentir aquele cheiro e do nada começou a dar aquela brisa bem suave, aquela brisa que estava começando a fazer frio, sabe, gente? E aí eu escutei os passarinhos cantar, assim, eu lembro disso como se fosse hoje, eu lembro o cheiro do dia, você acredita? E aí, quando eu fui ver, tinha um passarinho, ele chegava no ninho e dava comidinha pro passarinho, sabe? E eu ficava pensando, gente, quem que deu comida para aquele passarinho? Onde que ele achou aquela comida? Como que ele tá? Como que ele conseguiu dar comida pro passarinho? Quem deu? Quem? E eu comecei a pensar nisso. E aí, nessa hora, eu, eu parei a vontade de chorar, parei, falei assim, seja o que Deus quiser, vamos voltar para Minas. E chegando lá, eu conto que não deu nada certo e que ninguém vai morrer por isso. Vamos continuar. Quando eu levantei do lado esquerdo, saindo da praça, eu respirei fundo. Quando eu olhei para o lado, assim, tinha uma placa escrita: precisa de pessoas para colher caqui. Olha para você ver até onde vai o grau da pessoa. E tinha uma placa e eu bati palma lá e saiu uma japonesa. E eu perguntei para ela: olha, vocês estão precisando de pessoas para colher caqui? E ela disse para mim assim: sim, estamos precisando sim. Você quer trabalhar lá? Eu falei assim: tá, eu quero sim. E quando você quer receber? Eu falei assim: gente, eu nem pensei em nada. Eu falei: de boa, tranquilo. E aí, nesse momento, ela olhou para mim e falou assim: olha, você esteja aqui amanhã então 6 horas da manhã aqui no portão, que meu pai leva todo mundo de Kombi e leva o pessoal lá para colher o caqui. Então você aparece aqui 6 horas da manhã. E aí, quando ela me falou isso, gente, eu fiquei sério. Eu escondi atrás do muro da casa dela, assim, para ninguém me ver. Mas eu respirei tão fundo, mas tão fundo, que eu falei: agora é o momento de transformar uma coisa que eu não acreditava em uma coisa que eu vou acreditar o resto da minha vida. Olha para você ver o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei de manhã lá, 6 horas da manhã, era tanta gente, mas tanta gente, era velha, era pessoas de idade, era pessoas da minha idade, com 19 anos, era muita gente dentro de uma perua, levava para colher o caqui. Só que chegando lá, ele disse pra gente que a gente precisava colher 20 caixas de caqui, aquelas caixas de entrega de compra, para dar meio salário mínimo. E aí, como eu estava tão feliz, mas tão feliz de ter arrumado aquele emprego, para mim, poderia pagar menos que eu aceitaria de boa, porque eu precisava passar por aquele momento.